O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Jesus, então, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no sacerdócio, Padre Antônio Maciel, Padre Lucas, amados filhos e filhas da misericórdia, coordenadores desta obra no Vale do São Francisco, como foi bom tê-los e tê-las conosco nesses dias de retiro. Obrigado. Foi como um bálsamo no coração desse padre. Queridos ouvintes da Rádio Agnus Dei, internautas, povo de Deus, o texto do Evangelho que nós ouvimos é um forte convite para respondermos à questão que Jesus coloca para os seus discípulos. Ele estava atravessando a região de Tiro, estava subindo para Jerusalém e ousa perguntar aos discípulos sobre o que o povo pensava a seu respeito. Quem dizem ser o Filho do Homem? O que pensam sobre mim? As respostas são absurdas, vagas. Uns dizem que tu és João Batista. João Batista tinha sido morto por Herodes.
Outros dizem que és Elias, aquele profeta grande que fora arrebatado aos céus num turbilhão de fogo. Outros dizem que és um dos profetas. Jesus, insatisfeitos porque as respostas são falsas, pergunta-lhes, como pergunta a cada um de nós hoje, e para vós que me conheceis, para vós que eu chamei para o meu seguimento, quem eu sou? Uma pergunta que não pode ter uma outra resposta, senão aquela que nos foi dada por Pedro. Eu acho que quando Jesus interpelou a sua comunidade, o seu grupo, os apóstolos, fez-se um silêncio. Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, o prometido, o esperado. Tu és Deus conosco, o Emmanuel. Em outra narrativa, nós encontramos a passagem que Jesus exulta no Espírito e diz: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque foi meu Pai quem te revelou isso. Vai confirmar Pedro no ministério petrino. Mas faz bem à igreja, a cada um de nós, dizer como Pedro, dirigindo-nos a ele: Tu és o Cristo, Tu és meu Deus, meu Salvador. Toda a fé cristã está centrada nessa verdade, revelada pelo Pai. Deus conosco, Jesus. Como precisamos nos relacionar com Ele de forma mais objetiva, sincera, amorosa. Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor. Eu te seguirei por toda a minha vida. É preciso responder à pergunta de Jesus. E respondê-la com convicção, com humildade, mas com coragem, com uma decisão firme, mesmo sabendo que o mundo todo não aceita o que dizemos. É preciso ter coragem hoje para dizer: eu sou cristão, quero viver a radicalidade do Evangelho. Cabe-me seguir-te. E o seguimento dele não é outro, senão o da cruz. É aqui que se dá o seguimento. Nunca diferente da cruz. Observem que quanto à sua identidade messiânica, quanto à revelação de quem ele é, Jesus impõe um silêncio. Não digam a ninguém quem eu sou. Ele impõe, ele não quer ser endeusado, sendo Deus. Quer que todos o vejam tão próximo de nós, tão humilde, a indicar-nos um jeito novo de viver. Não digo a ninguém, impõe silêncio. Ao contrário, observem, vocês que estão em casa, quanto à cruz, ele faz questão de identificar-se, de proclamar. Interessante essa dubialidade. Silêncio sobre sua natureza divina. Proclamação do seu sacrifício redentor. Filho do homem padecerá muito nas mãos dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei. Será crucificado, anuncia, morto, e ressuscitará ao terceiro dia.
proclama o senhorio do seu sacrifício. Sacrifício que se renova sobre os altares do mundo inteiro, em cada missa. Quer que o mundo conheça que é pela cruz, pelo seu sacrifício, portanto, é em cada Eucaristia que o mundo é salvo, e não pode haver salvação senão na Eucaristia, que atualiza, que renova e não repete o seu sacrifício redentor, para que todos sejam salvos por ele. Você compreendeu? Por isso eu digo tantas vezes, e quero repetir, nada nesse mundo, nada pode se comparar a uma só missa. O sacrifício dele, uma vez por todas. Aquele sacrifício oferecido ao Pai se perpetua no tempo. Chega a toda pessoa que queira celebrar esse sacrifício no altar eucarístico. Hoje, o Santo Padre, o Papa Francisco, encerrou de forma lindíssima, em Budapeste, na Hungria, o Congresso Eucarístico Internacional. A homilia do Papa, que eu acompanhei de madrugada, foi uma oração eucarística, um convite a nós sacerdotes, ao povo de Deus, para que reconheçamos o amor dele por nós. E o Papa dizia, um pão repartido, vida dada, para que o mundo possa ter a paz. Pão repartido, a vida dele, dada para que você e o mundo todo, todos tenhamos a vida nele. Queridos irmãos, mas no texto que nós ouvimos, há uma parte que devemos refletir. Quando Jesus anuncia a cruz, e diz, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Pense nisso. É para você, é para mim. Sem renúncia, não haverá seguimento de Jesus. Impossível. E nós precisamos dizer a esse mundo egoísta, marcado pelo materialismo ateu, pelo apego às coisas, se não formos capazes de grandes renúncias, para optarmos, escolhermos o caminho da cruz, não chegaremos ao céu. Ouviram? Quem quiser ser meu discípulo, dá um close aqui sobre a cruz. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias. Siga-me. O seguimento se faz a partir da cruz. A cruz que às vezes nós rejeitamos, quando ela pesa, nós não podemos viver assim. Se somos discípulos dele, devemos ser amigos da cruz e tomá-la com coragem a cada dia, suportando as provações, as adversidades, olhando mais longe e mais alto, sem nunca desanimar, porque o discípulo que olha para a cruz, nunca, jamais, vai olhar para trás. Terá um olhar sempre de esperança, porque sabe para onde vai, sabe o que quer. Discípulo formado na cruz, tudo suporta, como diz Paulo, tudo espera, tudo crê. Por isso, quando Jesus apresentou essa exigência e a cruz, Pedro reagiu.
E a reação de Pedro é muito humana, gente. Pedro, que contemplaram o Senhor glorificado no Tabor, diz: não, Senhor, não fales de cruz, não. Deus te livre disso. A cruz, para quem não sabe, era um sinal, um símbolo maldito. Nela eram crucificados os malfeitores, os deserdados e os amaldiçoados por Deus. Não, não fales em cruz. Como é bela a primeira leitura, vocês se lembram? Isaías fala do servo sofredor, daquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, que não recusou a face para ser bofeteada. E é o mesmo profeta que diz: graças às suas chagas, fomos salvos. Mas Pedro estranha, porque é humano estranhar o sacrifício. Mas é divino assumi-lo com o desejo do céu. Eu repito, é humano estranhar o sofrimento, mas é divino assumi-lo para quem deseja chegar ao céu. Você entendeu? Você compreendeu? Você que está em casa? Queridos, amados e amadas, Jesus reage dizendo: afasta de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens, não queres pensar como Deus. Aí está um segredo que eu devo lhe ajudar a meditar para o seu bem-estar espiritual, para a sua vida de discípulo. Pensar como Deus, ou pensar como você mesmo. Pedro pensou em si. Pedro não queria sacrifício. Não, não fale nisso. Tu pensas como os homens, não pensas como Deus. Escute-me. Preste atenção, por favor. Vocês, câmaras, por favor, façam o trabalho, mas preste atenção. Queridos, amados, nós estamos pensando como Deus quer, ou como nós, nos nossos projetos, não raro, comodistas, individualistas. Como temos pensado nossa vida? Como Deus quer? Ou como os homens pensam? Quanta gente encara a vida conforme o projeto pessoal ou dos homens? Desejos de vaidade, de poder, de dinheiro. Como você tem pensado a sua vida? Pensar a vida como Deus é amar e vencer tudo por amor. É suportar as fraquezas dos outros. É ter um coração grande como o de Jesus, que acolhe a todos, que não condena a ninguém, que não faz acepção de pessoas. O projeto de Deus, gente, é lindo, é belo. O projeto de Deus é que você seja feliz. E você só será feliz quando você responder a você mesmo, naquelas indagações mais profundas do ser humano. Pois a felicidade não está no dinheiro, não está no ter, mas no ser livre, no ser capaz de dar-se por amor, de ajudar-se e ajudar os outros. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Sabem, eu quero lhes dizer uma coisa. Eu tenho pena, sofro, vendo tanta gente boa, perdida nesse mundão. Gente boa, que não conhece a verdade, que não percebe que o que dá sentido à vida
é estar em Deus. E quem está em Deus ama sem limite, suporta tudo, não se lamenta, avança para águas mais profundas. Esse texto é questionante. E Jesus reprova a atitude de Pedro de forma dura. Aparta de mim, Satanás, porque o que tu pensas não vem de Deus. Deus quer reconciliar o mundo e aceita o sacrifício de seu filho. Pedro, no humanismo, na nossa natureza, reage e diz: não, Deus te livre disso. Qual o caminho que você quer fazer? Qual o caminho que você está fazendo? Nesse domingo, pare, reflita. E se necessário for, tenha coragem de tomar decisões sérias para o seu bem, para o bem de sua família. Tenha coragem de bater no peito e pedir perdão e recomeçar a vida a partir de Jesus, de sua proposta. E a proposta dele é a cruz, que às vezes nós negamos. Nós a carregamos no peito como um adorno e esquecemos de assumi-la nos ombros, enfrentando as dificuldades do dia a dia, olhos fixos nele, sem nunca desanimar, porque sabemos que nele encontramos a vida que o mundo não tem, nem pode dar a ninguém. Queridos irmãos e irmãs, celebrando esse domingo, dia do Senhor, avancemos para águas mais profundas. Busquemos em meio às coisas que passam, aquelas que são eternas. Busquemos o essencial. Bem dizia Exupéry, o essencial será sempre invisível aos olhos. Que Deus te dê essa capacidade de amar-se, e amar os outros, de querer ser feliz, sabendo que a felicidade não é sorte nem é destino, será a sua mais bela conquista, e esta só será possível à medida que você for amigo da cruz, amigo do crucificado, cristão de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.